Estamos chegando para um momento especial, um momento que eu creio que Deus tem reservado para você esse tempo e Deus tem coisas a realizar. Deus tem coisas a realizar na sua vida. Olha lá, Deus estava trazendo para mim sobre a importância do que você pensa, do que você fala sobre si mesmo. Mais importante do que palavras externas, do que falam sobre você, é o que você diz para você mesmo, né? E o que você diz para você tem um impacto na sua vida. Então, você tem que ficar com os pensamentos de Deus, com o que Deus pensa sobre você. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, sabe, é o tempo de você se tornar, é o tempo de você entrar em uma jornada para se tornar tudo aquilo que Deus sonhou para você. Eu quero declarar que você vai se tornar tudo que Deus sonhou para você e que você também vai possuir em vida tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, é identidade e também é propósito. Sempre que Deus nos dá revelações da nossa identidade, é porque Ele está nos preparando para um propósito, sabe? E o que Deus pensa sobre você é muito importante e precisa estar enraizado na nossa vida, sabe? Deus, ele tem uma forma de nos enxergar, né? E nós também precisamos enxergar como Deus nos enxerga. Aqui em João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, olha a nossa identidade em Cristo. Então, nós somos filhos de Deus, sabe? E desse lugar de identidade, desse lugar de revelação, é que Deus também vai nos fazer possuir, é que Deus vai nos fazer, vai acrescentar coisas relacionadas ao nosso propósito. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova criação, nós somos declarados justificados no sangue de Jesus, sabe? E Deus, Ele nos vê totalmente diferente do que você mesmo se vê ou do que alguém pensa que você é. Deus te vê como filho e Deus te vê de uma maneira totalmente diferente, justificado no sangue de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essas revelações são importantes para a sua caminhada com Deus e também para a sua vida de oração, sabe? Tem pessoas que elas ficam acusadas e não conseguem se relacionar com Deus, porque muitos ainda veem Deus como um pai bravo, que está a todo momento querendo achar uma falha para fulminar e para destruir as pessoas. De fato, Ele tem poder para fazer isso se Ele quiser, e quando há obstinação, a coisa é outra situação. Mas, sabe, eu creio que se você está aqui, é porque é uma mensagem da misericórdia, da graça e da transformação de Deus chegou na sua vida. Olha o que diz aqui, ó. Essa é uma mensagem tão de Deus, tão poderosa, que por falta de entendimento tem gente que se fecha para a mensagem do amor de Deus. Não é verdade? Só quer para si, mas acha que não é para o outro, né? Olha o versículo que Deus está me dando aqui, ó. Filhinhos, Deus está falando com alguém aqui sobre você ficar firme em quem você é, para você ser aquilo que Deus quer que você seja e também possuir. Né? Filhinhos, não pequeis. Ó, olha como Deus te vê. Deus te vê como alguém, né? Deus te vê como alguém justificado. E quando Deus fala assim, quando a Bíblia fala que nós somos um justo, não significa que você não vai pecar mais. Não significa isso. Mas significa que na sua identidade, Deus te vê
como a ideia de Deus falando que você é justificado no sangue de Jesus, é que você não venha pecar mais, né? Olha o que diz aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. Tem gente que fala, não se fala mais de pecado. É porque eles não entendem quem Deus é. Eles não entendem quem é Jesus, né? E também não entendem a sua identidade. Então nós precisamos entender, até para a nossa vida de oração, porque o inimigo muitas vezes ele vai querer atrapalhar a sua vida de oração com acusações, que era o que Deus estava me dando aqui. Tem pessoas aqui que o inimigo está pondo na sua mente que você não pode orar, que Deus não vai responder para você, por causa dos seus muitos pecados. E o que acontece? Se você confessar e deixar, então isso está resolvido. E aí você vai ter uma vida com o Espírito Santo, uma vida guiada pelo Espírito. Olha que diz aqui, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo, aquele que veio para substituir, ele veio como propiciação pelos nossos pecados. Então presta atenção, esse é o tempo de você entender a sua identidade, esse é o tempo de você ser e também de você se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Sabe, às vezes falta uma autoconfiança, e eu gosto de falar da autoconfiança com L, que é a autoconfiança em Deus, né? Então, por que se uma pessoa é confiante, rapaz, o ventilador está ligado aqui, mas é o fogo do Espírito Santo. Olha lá, uma pessoa, se uma pessoa ela é consciente de quem é Deus e de quem ela é em Deus, então isso vai aumentar a autoconfiança dela. Você vai ter confiança para orar pelas pessoas, você vai ter confiança para orar por você mesmo. Você está vendo isso? Sabe? Aqui em Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Então, antes mesmo do seu nascimento, Deus já havia te formado. Lá no começo do livro de Jeremias fala isso, que desde o ventre da mãe, Deus já criou o profeta Jeremias com um propósito. E sabe, tem pessoas que ficam tão acusadas, tem pessoas que, por causa da religiosidade, né, elas se acham sabe, elas se diminuem muito, eu não vou falar aqui, mas se acha a pior pessoa do mundo, né? Por quê? Porque ela não entendeu ainda o que Jesus fez por ela na cruz. E quando nós entendemos isso, então não vai ser a nossa própria justiça. Não é uma justiça própria. A nossa justiça própria, né, ela é como trapos de imundícia diante de Deus. Mas nós somos justiça de Deus em Cristo. A Bíblia diz. Isso não é alguém que diz, não é né? Isso é uma doutrina bíblica, né? Então, nós precisamos entender que em Cristo nós podemos, que em Cristo nós temos autoridade. Em Cristo ele nos enxerga de uma maneira diferente. E Deus não é um pai bravo que está querendo fulminar você. Não, ele é um Deus que está querendo um relacionamento. Sabe, pode ser muito simples isso, mas Deus estava falando comigo que tem pessoas aqui nessa oração que têm tido dificuldade de ter relacionamento com Deus, porque não estão enxergando bem o que Deus fez por você, né? Então, uma primeira coisa aqui, quem você é em Deus? Eu quero falar aqui, nós vamos orar. Sabe, uma coisa muito importante é como você se vê, né? Mas para nos ajudar nisso, e vamos orar, se você tem seu pedido de oração, prepara aí. Deus me deu uma mensagem diferente, o Espírito Santo é desse jeito, né? Nós vamos orar, Deus vai fazer milagre. Tem gente que vai, experimentar do poder de Deus, mas eu tenho uma mensagem aqui para falar com você, né? E nós vamos orar. Olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra é contemplar a glória do Senhor. Presta atenção. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Olha a importância da contemplação, da adoração a Deus. Olha a importância que a adoração tem.
né? O momento de louvor e adoração não é só um ritual. Vamos cantar aqui, vamos parar e, sabe, por isso mesmo. Não, a adoração, ela não deve ser algo automático, né? Tem pessoas que logo, eles fazem ali, vamos cantar isso aqui 2 vezes, e uma vez, ok, tá tudo bem. Mas não é para ser algo ali automático. É para ser uma contemplação. E quanto mais nós nos contemplamos ao Senhor, então Ele começa a nos transformar de glória em glória na sua própria imagem. Você está vendo? Então, a maneira que você se vê, ela precisa estar ligada com a maneira que Deus está te vendo, né? Esse é um lugar de autoridade. Muitas pessoas não têm autoridade, não conseguem usufruir da sua autoridade, em primeiro, porque não estão se vendo como Deus te vê. Em segundo, não tem uma vida de intimidade com Ele. Uma outra coisa, o jejum vai liberar poder na sua vida. O jejum vai expulsar a incredulidade e vai trazer revelações da palavra, né? Então, olha só, como Deus nos vê. Nós precisamos meditar na palavra diariamente. A palavra está dizendo aqui que nós somos, olha aqui, ó, que nós somos feitos filhos de Deus. Ó, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus, ele fez algo por nós. Ele substituiu o nosso pecado, e hoje nós temos o direito, nós temos o poder, a Bíblia fala, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Sabe, as mesmas obras que Jesus fez, nós podemos fazer também, e ainda obras maiores. Nós já vamos orar agora. Você que está com o seu pedido de oração aí, se milagres aqui hoje. Deus está agindo, Deus está mudando decretos em nome de Jesus. Olha lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, como Deus nos vê. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Romanos 8, 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque por aquele que nos amou. Então, vitória não é algo que você vai ter. Vitória faz parte da sua identidade. Porque em Cristo nós já temos tudo. E nós somos seres espirituais. Eu lembrei disso hoje, depois de muito tempo. Eu creio que Deus está falando conosco aqui. Nós somos seres espirituais dentro de uma experiência natural ou uma experiência terrena. Eu vou falar mais uma vez. Nós somos seres espirituais e estamos tendo uma experiência terrena. As suas dificuldades, algumas delas já estavam planejadas por Deus. As suas vitórias já estavam planejadas por Deus. E algumas delas, o inimigo às vezes tenta intervir para tentar atrapalhar o que Deus tem na nossa vida. Aí como nós vamos vencer? Através da oração, de revelações específicas da palavra, do jejum. Mas assim, isso não é para ter vitória, a vitória já é nossa. O que acontece é que, muitas vezes nós entramos numa mentalidade de incredulidade. Muitas vezes não estamos sendo conduzidos pela palavra. Não estamos sendo conduzidos debaixo de revelação. Você está ouvindo isso? Tem religiões muito bonitas que eu gosto, alguns até gosto das mensagens deles, mas eles têm uma visão totalmente distorcida de quem é o homem. Tem uma visão totalmente distorcida de quem nós somos em Jesus. A Bíblia fala que somos embaixadores ou representantes dele, né? Lá em João, capítulo 14, eu creio, diz assim que aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e ainda farão obras maiores. Eu vou pegar aqui para você. Farão obras maiores, né? Tem uma interpretação que é boa, válida também, né? Farão coisas maiores. Tem uma interpretação boa,
que tem pessoas que falam assim, ah, não, mas isso aí, eu vou te dar aqui. Tem gente que fala assim, oh, mas isso aí quem vai fazer é a igreja. Não é um único homem, né? Não é um único homem. Sabe, isso é uma boa interpretação, encoraja toda a igreja, mas ao mesmo tempo, Deus quer usar a cada crente, né? E Deus tem algo especial para cada um, e para cada um Deus tem também um chamado, algo diferente, né? Por exemplo, alguns Deus chamou para um ministério específico, e para isso vai vir uma unção do ministério, isso vai servir o propósito de Deus, e uma única pessoa pode ser usado para grandes coisas na terra. Você pode orar por alguém e alguém pode ser curado. Você pode orar e ver respostas. Alguém estava me dizendo que recebeu uma palavra de Deus, uma revelação, Deus revelou. E olha aqui, eu vou falar uma coisa aqui para você importante, vamos orar. Deus, eu creio que está trazendo uma instrução aqui para nós e vamos orar. Alguém me contou assim que estava em oração, enfim, e aí Deus falou, vou fazer assim na sua vida, vou mudar essa área aqui e tal. E aí essa pessoa foi compartilhar um testemunho, né? A pessoa contou ali, e na verdade era de um ganho financeiro, porque eu não tenho culpa, Deus tem feito milagres financeiros aqui, né? Tem feito cura física também, né? Gente vindo para Jesus, famílias sendo transformadas, Deus tem feito muita coisa. Agora, essa pessoa estava contando que olha a importância de você saber quem você é em Jesus e também, né, nós precisamos também ter sabedoria e também saber batalhar espiritualmente. A pessoa me contou que o que ela estava ganhando em normalmente um mês, ela começou a ganhar em menos de uma semana, né? E aí ela muito alegre, muito feliz, ela foi compartilhar com umas pessoas lá. E Deus tinha trazido acrescentado 4, 5 vezes mais nos ganhos daquela pessoa, né? E sabe o que aconteceu? Ela foi compartilhar um testemunho. Ela contou só uma parte do testemunho. Aí o que aconteceu? Ela começou a enfrentar todo tipo de problema nessa área financeira. A coisa ia vindo muito bem, o crescimento. E ela compartilhou lá e o negócio ficou feio, né? Deus está falando isso aqui, então, se eu estou falando isso aqui, Deus está falando com alguém aí. Esse é o profético, você está falando uma coisa, daqui a pouco o Espírito Santo vem, né? Então vamos lá. E aí, essa pessoa veio e falou, eu tive aquele testemunho. Deus fez uma coisa grande. O que eu trabalhava em um mês, Deus estava fazendo eu ganhar em menos de uma semana, né? Aí ela compartilhou. Aí o que aconteceu? Compartilhou com algumas pessoas. Aí eu estava tendo um entendimento. Quando ela compartilhou, através de pessoas ou também espíritos malignos ali que estavam no ambiente, sabe o que aconteceu? Aqueles demônios, eu vou ter que falar, gente, falar é coisa clara, né? Aqueles demônios que estavam no ambiente, tanto até através de pessoas ou os demônios ali do ambiente, começarem atrás dela e tentar atrapalhar aquela prosperidade financeira que Deus colocou na vida daquela pessoa, né? E aí depois deu uma grande batalha para as bênçãos voltarem a fluir. E uma das coisas que Deus me deu para compartilhar sobre isso é que mais importante do que falam ou que fazem contra você, né, ou no mundo espiritual ou através de pessoas também, né, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas às vezes tem gente que dá espaço para o inimigo trabalhar, ou o inimigo cria as estratégias dele, né? Mais importante do que falam sobre você é o que Deus pensa sobre você. Você está ouvindo isso? Né? Mais importante do que alguém declara contra você, ou do que alguém faz contra você, é o que Jesus já fez por você, né? E mais importante do que alguém fala contra você é o que Deus fala sobre você e o que você mesmo, esse aqui que é o ponto, o que você mesmo fala sobre você, né? Por quê? Porque tem gente que faz por maldade mesmo, né? Querendo atrapalhar a vida dos outros. Agora tem pessoas que faz também por falta de entendimento. E aí o que acontece? Parece que quando tem muita gente falando mal de uma pessoa, aquela pessoa ela tem um desafio de se tornar aquilo que estão dizendo.
parece que ela é como se ela fosse sendo tentada a se tornar aquilo que estão dizendo. Você está ouvindo? Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa, às vezes, tem tantas palavras declaradas contra ela, né, que parece que ela tem uma pressão espiritual para ela se tornar aquilo que estão dizendo sobre ela. E aí, Deus me deu esse versículo. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua mesma imagem. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Nós não somos Ele, somos como Ele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está habitando no nosso corpo mortal. Então, presta atenção. Deus está destruindo agora a obra das trevas contra a sua vida, contra a vida de pessoas que estão aqui. E Deus está cancelando palavras malditas, palavras de maldição contra você. O mais importante do que uma palavra de outra pessoa é o que você mesmo diz sobre você. E o que você fala sobre você deve estar ligado ao que a palavra de Deus diz sobre você. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que quanto mais eu contemplo a glória do Senhor, Deus está libertando pessoas aqui. É uma live de libertação hoje. Será que Deus está falando com você? Mais importante do que o que falam é o que você fala com a sua própria boca. Mais importante do que as palavras de maldição declaradas contra você é o que Deus está declarando, é o que Deus está falando, e também é o que você fala sobre você. O que você fala sobre você é muito importante. Por quê? Como que Deus vem para intervir na terra? Ele vem de muitas formas, mas uma das formas é através das palavras. Então, você tem que abrir a sua boca e falar no mundo físico. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Você tem que abrir a sua boca e falar no mundo físico algo que Deus pensa sobre você. Você tem que falar o que Deus pensa sobre você. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. Somos justificados por Deus. Assim como o homem pensa em sua alma, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, tem gente aqui passando por tempos de pressão. Tem gente aqui que às vezes estão falando tanto contra você, que parece que você se sente uma pressão de se tornar aquilo que as pessoas estão falando. Alguém veio me chamou para contar algo e pediu uma oração. Ele estava falando que desde criança ele não era aquilo que estavam dizendo, mas as pessoas estavam falando tanto contra ele que ele tinha algumas atitudes que influenciadas por aquelas opiniões ou por aquelas palavras que estavam sendo lançadas contra aquela pessoa, sabe? Então, presta atenção. É importante o que Deus fala sobre você, mas também é importante o que você fala sobre você. E o que você fala sobre você deve estar alinhado com o que a palavra de Deus diz, com a revelação que Deus entregou para a sua vida, sabe? Deus está nos chamando para uma vida de intimidade, sabe? Essa é uma live hoje que Deus está trabalhando nas nossas bases. Por exemplo, se você tem algum dom espiritual ou algum chamado para o ministério, ou Deus te chamou para trabalhar alguma profissão, ou Deus te chamou para abrir um negócio, sabe? Todos nós precisamos estar bem firmes na nossa identidade. Nós precisamos estar bem firmes em quem Deus fala que nós somos. Então, qual que é o processo de Deus para que nós venhamos nos tornar aquilo que Ele diz? Qual que é o processo que Deus usa para nos tornar aquilo que Ele diz? Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, Deus permite desafios
para que você venha se tornar mais forte. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui, mas você vai entender. O diabo, ele já está há milhares de anos na Terra. Ele já conhece os arquétipos, ele já conhece os tipos de pessoas, ele já sabe lidar com muita coisa. Agora, ele não tem todo o poder, ele tem sim o poder, não pode ser subestimado, né? Mas em Jesus, né, está todo o poder. E Jesus pegou o poder que é dele e entregou para nós. Jesus delegou, pegou o poder que é dele e entregou para nós. É aqui em 1 João que nós lemos, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe? Milagres vão acontecer através da sua vida. Sabe, o mundo espiritual, o Deus e os anjos estão esperando você receber revelação e falar e declarar quem você realmente é. Sabe? Tem milagres aí que você está esperando. Tem milagres que Deus faz, tem milagres que Deus usa a unção de alguém. Mas tem milagres aí que você está esperando e Deus está esperando um decreto sair da sua boca. Eu vou falar o que Deus está me dando aqui agora, para gente que está aqui. Tem coisas que você está aguardando Deus fazer, sabe? E Deus está falando, abre a sua boca e profetiza. Sabe? Agora, se você não estiver nesse lugar de revelação, você não vai conseguir fluir nessa autoridade. Mas Deus está te dando autoridade hoje. Tem pessoas aqui com o coração sincero diante de Deus. E se essa palavra está te tocando, se essa palavra está te atingindo, sabe? Considere que Deus está te chamando para transformar as suas realidades. Presta atenção. Deus fala quem você é. E o muito importante, você precisa também falar, né? Você também precisa falar quem você é. E o que você fala tem que estar ligado ao que Deus pensa, ao que a palavra de Deus diz. Sabe? Vamos orar. Vamos orar. Olha lá. Escuta bem. Tem pessoas aqui que não estão entendendo o processo de se tornar. Eu estou falando de 3 coisas importantes. Primeiro, quem Deus fala que você é. Segundo, quem as pessoas falam que você é. E terceiro, como se tornar, né? Quem Deus fala que você é, quem as pessoas falam que você é e quem você mesmo fala que você é. E uma coisa importante, como você vai se tornar aquilo que Deus falou. Como você vai se tornar o que Deus falou? Através das provações. Você tem motivos para desistir. Você tem situações de grande sofrimento. Mas ao mesmo tempo, você tem uma palavra. Ao mesmo tempo, você valoriza o que Deus fala. Ao mesmo tempo, você se importa com a vontade de Deus. E aí você não desiste. Você está sendo provado. Você está sendo testado. Não é por causa de pecado. Não é porque, você pisou na bola, é consequência. Tem pessoas que realmente é consequência. Mas normalmente, quando Deus quer trazer uma maior revelação de quem você é, Ele vai permitir uma provação. Mas sabe, a provação tem tempo para terminar. Tempo de prova tem tempo de começar a prova. E também tem tempo de terminar. Tem tempo de começar o sofrimento, mas também tem tempo de terminar o sofrimento. Jó sofreu por 9 meses. Ele já tinha ficado muitos anos desfrutando de uma vida em plenitude, de uma vida abençoada em todas as coisas, né? Com posses, família, abençoado. E aí ele passou por 9 meses de provação. E depois Deus restaurou tudo em dobro para ele. O Senhor restaurou, né? Vamos ler aqui, Jó 42. Olha aí. Sabe, tem gente que na provação é tentado a ter incredulidade, a deixar de crer, né, em alguma promessa de Deus. Mas olha o que diz aqui em Jó
Sabe que Deus está falando com pessoas aqui? Você precisa suportar esse tempo. Você precisa perseverar nesse tempo, porque Deus vai cumprir muita coisa. Sabe? Eu vejo Deus trazendo honra para pessoas que estão aqui. E você está sendo tentado a amaldiçoar a sua própria vida. Não, mas eu não faço isso não. Ah, você faz sim. Né? Não é todo mundo aqui não, mas tem gente, talvez você não, mas tem gente, sabe o que eles fazem? Eles falam mal da própria vida deles. Por quê? Porque também às vezes há uma pressão espiritual. Escuta o que eu estou te falando. Há uma pressão espiritual, quer dizer, há muitas vozes, o diabo, pessoas, todo tipo de coisa negativa estão lançando palavras contrárias a você. Aí o que acontece? Vamos supor, tinha uns 10 demônios ali te atormentando. Né? Você está protegido em nome de Jesus. Só vou dar um exemplo. Aí tem gente que na inocência, né, vai lá e conta o testemunho. Igual esse rapaz falou para mim. Ele falou: e o que eu ganhava em um mês, estou ganhando em menos de uma semana. Eu falei: você não pode falar isso. Eu falo sempre isso para as pessoas. O que aconteceu? Ele compartilhou no público, assim, algumas pessoas. Vamos supor, tinha uns 10 demônios ali acompanhando ele. Aí já vi uns 100, uns 150. Entendeu? Eu não acredito no mundo espiritual. Não fala essa coisa essa hora que eu vou ficar com... para com isso. Eu não ia falar essas coisas pesadas assim se eu já não tivesse uma palavra para você. Deus está te protegendo. Deus está cancelando todo tipo de coisa ruim contra a sua vida. Se foi feito ritual, se foi lançado palavra contrária, sabe? Deus vai estar abençoando o seu último estado mais do que o primeiro, sabe? Vai vir uma prosperidade tremenda na sua vida, vai vir uma autoridade, uma unção de poder, de autoridade. Deus está ungindo a sua voz. Você está ouvindo isso? Sabe? Deus fala sobre você, pessoas falam sobre você, mas o que você está dizendo? Você está dizendo o que Deus fala? Ou você já está entrando na do diabo? Eu vou ter que falar assim. Ou está entrando já na mentalidade errada de alguém a seu respeito. Deus está cancelando toda palavra de maldição. Sabe? Está vindo uma bênção aí na sua vida. Está vindo revelação da sua identidade. Deus está fazendo coisa poderosa em seu favor. Sabe, é uma live de libertação. Eu falei com vocês. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Sabe, você precisa escolher. Deus fala que você é filho. Deus fala que você é filho dele. Deus fala que você é próspero. Deus fala que você é abençoado. Mas você não está vendo. Esse que é o problema. Se você já vê, você não precisa de fé. A fé não nega a realidade, mas a fé nega a influência da realidade na minha vida. Nós somos daqueles que não retrocedem. Nós precisamos batalhar pela fé que nós recebemos. Em Cristo Jesus, nós vamos ter toda a provisão, toda a providência espiritual, na identidade, na emoção, no físico, no material, em tudo, para podermos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E o que acontece? Tem gente que por causa da realidade já começa a se entregar, já começa a duvidar. Se você vê, você já não precisa mais de fé. Tem gente que fala assim: eu creio que Jesus vai me curar um dia. Eu creio que Jesus vai me curar. Sabe, Jesus já te curou. A Bíblia diz: pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Ele já me curou, por que eu estou sentindo o sintoma? Por que tem o diagnóstico médico? Ele já me fez próspero? Por que a minha conta está negativa? Por que a conta está no zero? Aí que é o ponto. Se você espera o milagre acontecer para falar, se você espera o seu corpo parar, ser curado, para falar agora eu creio, então isso não é fé. Ou você está se apoiando na fé de alguém, ou na unção de alguém, que não é de todo ruim, mas não é o melhor de Deus para você. Você está ouvindo isso? Escuta bem. Se você perseverar na fé, não vai ficar nenhuma obra das trevas na sua vida.
sabe? Deus está chamando os violentos no espírito aqui. Ó, o reino dos céus é tomado às forças. O que é esse reino dos céus? Hoje nós podemos experimentar em parte. O que é? Quando uma cura acontece, o reino de Deus se manifestou. Quando uma libertação acontece, o reino de Deus se manifestou. Quando o pecador se arrepende, o reino de Deus se manifestou. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo. Jesus nos deu uma missão de pregar o evangelho do reino de Deus. O próprio Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Ele falava, é chegado o reino de Deus. Se pelo dedo de Deus se expulsa os demônios, é chegado até vocês o reino de Deus. Quando a libertação chegava, ele falou, o reino de Deus já está aí entre vós. O reino de Deus está aqui ou está ali? Não, o reino de Deus está dentro de você. É um tempo de revelação de quem você é e também do poder que está na sua vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um milagre na sua boca. Há um milagre na sua boca. Sabe? Tem coisas que Deus faz. Tem coisas que Deus vai usar alguém. Mas tem coisas que Deus está esperando você se levantar e dizer. Você se levantar e declarar. Para coisas serem transformadas na sua vida em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Deus estava falando comigo trabalhar nas bases, Deus estava falando comigo, nós temos que trabalhar nas bases. E a base é quem você é em Jesus, e também do poder que está disponível para nós. Agora, esse poder deve ser reabastecido. Em tempo de intimidade com Deus, em meditação na palavra, em jejum, oração, jejum, leitura da palavra. E sabe, eu quero ser prático aqui. Tira pelo menos 1 hora de silêncio com Deus. Sabe, fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Como você sabe que você está em uma batalha espiritual muito intensa? Está acontecendo distrações, está acontecendo coisas para te tirar do seu tempo com Deus. Sabe? Tem pessoas aqui que Deus está te convidando. Deus está te chamando para a vida de oração. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está falando uma coisa sobre você? Pessoas estão falando uma coisa sobre você? Até o diabo está falando coisa sobre você? Mas você vai falar o quê? Deus está falando. O mais importante é o que você fala. Porque você foi chamado para ser representante, para ser voz de Deus na sua casa, na sua geração. Você está ouvindo isso? Seja a voz de Deus na sua casa. A fé não é pensamento positivo, não. A fé é positiva, mas ela não é pensamento positivo. Isso aí que falam, tem religiões que falam, é pessoal da confissão positiva, pensamento positivo. Vamos deixar para lá. Agora o que acontece? A fé é positiva, mas não é pensamento positivo. A fé é uma certeza. A fé é uma certeza. Você está vendo? Deus é soberano. Mas em muitas coisas Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. E Deus quer usar você. E às vezes estamos tímidos, sabe? Está faltando um pouco de coragem para nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já liberei cada palavra que eu falei, meu Deus, essa foi forte. Essa aí foi uma riqueza de detalhes. Essa é uma coisa difícil de acontecer, Mas fiquei em paz. No começo ficava mais preocupado. Aí depois testemunho. E aí também teve umas coisas que Deus falou comigo. E eu só liberava a palavra que Deus me dava. Profetizei conforme a ordem recebida. E Deus fazendo. Algumas vezes também pela fé. E Deus fazendo.
Você está vendo? Por quê? Porque você tem uma identidade em Jesus. Ó, o poder de ouvir o que Deus fala sobre você e de se firmar nisso. E se você sabe quem Deus é, se você sabe quem Ele fala que você é, você precisa alinhar aquilo que Deus fala com o que você está falando sobre você. Esse é um versículo principal hoje. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Sabe? Jesus está te chamando para andar com Ele, para andar guiado pelo Espírito dele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu declaro que o Espírito de Deus está vindo com muito poder. O Espírito de Deus vai te guiar. O Espírito Santo vai te, sabe, ele vai te inspirar a fazer coisas ousadas, vai ter revelações, Deus vai te usar em nome de Jesus. Agora, Deus está falando, pessoas estão falando, até o diabo está falando, obviamente, mas o que você está falando sobre você? Você está falando o que a palavra de Deus diz? 3 formas de Deus fazer milagres. 3 formas de Deus agir na vida de uma pessoa, numa transformação, em cura, libertação, salvação, prosperidade, tudo. 3 formas de Deus agir na vida de uma pessoa. A primeira, através da fé. Ela começa a ouvir a palavra e aquilo gera fé no coração dela. Eu tinha um rapaz que ele demorou para se converter, mas ele falava: Cristo já levou todas as minhas enfermidades. E de fato ele não ficava doente, né? E sabe, ele se batizou bem depois, né? Então quer dizer, o que ele estava fazendo? Ele estava agindo pela fé. E a fé tem uma voz. Deus está falando, mas o que você está falando? Né? Cura através da fé. Tem uma cura que é através da unção. Tem uma manifestação de milagres, de transformação através da unção, né? A intimidade com Deus não pode ser transferida. Cada um tem sua própria intimidade. Mas a unção pode ser transferida. Você sabia disso? Eu tive algumas experiências já com isso. Pessoas no ambiente da unção, eles começam a fluir naquela unção. Agora, tem uma terceira forma de Deus fazer os milagres, que é o mais poderoso, mas nem sempre ele age assim. Ele age quando ele quer, né? Que é o ato soberano de Deus. Quando Deus resolve intervir na terra por um propósito, por um mistério, ou por algo que Ele quer realizar. Sabe? Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu só sei que Deus está querendo uma confiança. Deus está querendo que você alinhe o que você fala com o que Ele fala sobre você. Sabe? Deus está tirando toda a negatividade. Deus está tirando agora pensamentos negativos. Sabe? Pessoas que estão sempre duvidando do que Deus faz. Sabe? Eu estou sempre crendo que Deus vai fazer algo maior. Eu estou sempre crendo numa intervenção de Deus. Você está ouvindo isso? Tem coisas que Deus dá para nós fazermos. Tem coisas que Deus quer que você use a sua própria unção. E tem coisas que Deus também vai fazer por você. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Se você não colocou ainda, coloca aqui: eu tenho o meu pedido de oração. Coloca: eu tenho o meu pedido de oração. A palavra é contemplar. A palavra é contemplar. Ah, mas eu estou passando uma pressão aqui, uma batalha espiritual. Sabe, contempla. Começa a contemplar. Começa a contemplar. Começa a contemplar a Ele. Olha o que a Bíblia diz aqui, que nós lemos. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aí onde você está, nós vamos orar agora. Mas antes, se você puder, feche os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos. E coloque o seu foco agora em Jesus, em mais nada. Começa a pensar em Jesus. Começa a pensar em Jesus. Agora começa a pensar
no trono de Deus. Mais do que isso, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos mostrar a sua glória. Mostra a sua glória a cada um de nós. Mostra a sua glória. Nós queremos contemplar a sua glória. Nós queremos contemplar a sua glória. Pessoas aqui que estão passando momentos de pressão, nós queremos contemplar a sua glória. Nós queremos sermos transformados pela sua glória. A tua palavra diz que de glória em glória somos transformados na mesma imagem. Pai, nos ajuda a viver de acordo com essa identidade espiritual em Cristo Jesus. Pai, em nós não somos nada mesmo, mas em Ti nós fomos feitos, temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Pai, traga essa revelação de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é em nós e que o Senhor também quer nos usar para transformar o nosso mundo. O Senhor quer nos usar para fazer coisas, para ocasionar mudanças nessa terra. Pai, dê autoridade para pessoas aqui que têm dons espirituais para liberarem curas, para liberarem palavras sobre a vida das pessoas. Pai, libera agora dons espirituais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Contempla agora a glória do Senhor. Começa a contemplar. Deus já te deu o poder de ser feito filho de Deus. Para quem que Ele deu? Para todos quantos o receberam. Operar no mundo espiritual sem Jesus, isso é perigoso, isso é ilegal, isso é pecado. Agora, todos aqui que receberam a Jesus, Ele já te deu o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. Então, nós faremos as mesmas obras que Ele fez. Eu declaro que através da sua vida, pessoas serão curadas, serão alcançadas pelo Evangelho, pessoas viverão milagres através de decretos liberados por Deus, através da sua vida, em nome de Jesus. Ouve essa palavra do começo, eu creio que Deus liberou revelações essenciais aqui para nós. Vamos orar agora. Deus está te vendo e está falando coisas sobre você. O que você mesmo está falando sobre você? Você está falando a incredulidade? Está falando negativo? Ou o que você fala está alinhado com o que Deus fala? Sabe? Deixa eu ser prático aqui. Situações adversas estão acontecendo. Pressões estão acontecendo. Mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Eu ouvi isso aí, achei, essa frase não é minha. Eu ouvi um tempo atrás, e isso é muito verdade. Então, Deus já tem toda a saída que você precisa, e mais do que isso, Deus é a saída que você precisa, porque a resposta vem de dentro. Aí tem gente que usa isso daí de uma maneira religiosa, mas por que que é? Porque o Espírito Santo é vivo, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está habitando no nosso corpo mortal. O apóstolo Paulo que falou isso. Sabe, você está querendo uma resposta, e Deus está falando, a resposta está dentro. A resposta está aí dentro de você. Não tem nada de errado você depender da unção de Deus que está na vida de uma pessoa. Cada um Deus chamou com um propósito, Mas o que Deus não quer é que você só dependa de alguém. Deus quer, não é errado você buscar uma palavra de alguém, não é errado. Mas Deus quer que você desenvolva o seu próprio relacionamento com Ele. Você está ouvindo? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora, de encontro com a vida de cada um, e apresento diante do Senhor cada pedido de oração. Pai, nós apresentamos diante do Senhor agora as nossas vidas. E Pai, nós te contemplamos aqui hoje. E nós pedimos que o Senhor venha e manifeste a sua glória, o seu poder,
em nós e através de nós. Pai, nos ajuda a vencer todas as mentiras do diabo. Nos ajuda a vencer toda oposição espiritual ou todo tipo de oposição. E traga revelação para nós de que nós temos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. De que nós temos esse poder, essa autoridade para liberar milagres. Pai, eu peço que o Senhor venha agora, com milagres agora, sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, libera milagres agora. Pai, eu peço que o Senhor venha agir agora em cada pedido de oração. E pedidos aqui que são urgentes. Eu peço que o Senhor venha tocar agora no sangue de pessoas que estão aqui. Toca agora, Pai, no sangue, na corrente sanguínea, o que quer que seja, no sangue. Jesus falou para mim que está tocando no sangue. Jesus falou para mim, Jesus está aqui. Jesus falou para mim que está tocando no sangue. Jesus está curando alguém aqui do sangue. Você que está com alguma enfermidade no sangue. Jesus falou para mim, Ele está tocando no sangue. Ele está agindo no sangue de alguém aqui. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Você não sai da terra antes da hora. Você vai viver milagres. Tem gente aqui que Deus permitiu você passar os piores momentos da sua vida nesse começo de ano. Tem gente aqui que Deus permitiu você passar os piores momentos da sua vida nesse começo de ano. E Deus falava comigo que na tarde de ontem, por volta das 3 da tarde, não é para qualquer um, agora mudou a palavra. Tem gente aqui que na tarde de ontem, por volta das 3 da tarde, eu vi assim como se fosse aquele balão escrito de gibi. Estava escrito assim, ó: Deus, eu estou passando os piores dias da minha vida. Talvez você falou isso com alguém: eu estou passando os piores dias da minha vida nesse começo de ano. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que Ele está quebrando uma maldição dentro da sua casa, com algo que foi enterrado dentro de uma cozinha. Algo foi enterrado dentro de uma cozinha, né? E veio com uma maldição contra a sua vida. Mas Deus hoje está cancelando toda a maldição. E Deus está destruindo o poder da maldição. E eu vi uma resolução. Deus está resolvendo agora. E Deus está destruindo e desfazendo toda a obra das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Olha aí. Deus está destruindo agora tudo aquilo que foi feito no mundo espiritual. Fala, eu creio. Fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Fala assim, eu renuncio toda aliança feita fora de Deus e da palavra de Deus. Fala assim, eu faço uma aliança com Jesus. Fala, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Deus está desfazendo algo. Deus está desfazendo coisas aqui. Eu via como se fosse algo vindo e sendo desenterrado. Eu via assim como se fosse algo sendo desenterrado. Eu via como se fosse algo sendo desenterrado. E Deus está quebrando a maldição. Deus está quebrando o poder da maldição. Deus falava comigo assim de um terreno que ficou inutilizado. Um terreno que nada dá certo naquele terreno. Deus está falando que foi feito algo lá e nada mais dá certo no terreno. Só que Deus tem um cuidado especial com você. Escuta bem. Essa palavra não é para todo mundo. É para alguém que na tarde de ontem, por volta das 3 e pouco da tarde, falou: é os piores momentos da minha vida. Mas Deus hoje veio aqui para quebrar a maldição. E Deus vai trazer, coisas novas. Deus vai trazer oportunidades, mudanças na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Levanta a sua mão que eu vou te abençoar em nome de Jesus Cristo.
A bênção de Deus é irrevogável. Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa e especial. Como o Senhor é misericordioso, a tua graça, o teu poder nos alcança, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial mudar decreto no mundo espiritual, mudar a sorte de pessoas que estão aqui. Pai, libera a tua bênção, que cada um aqui seja conduzido, guiado e abençoado pelo teu Espírito. Pai, libera a tua bênção agora sobre a vida de cada um que está aqui. Nós chamamos a existência agora, a vitória e as bênçãos que já são nossas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando que está trazendo um vento de mudanças. Ó. Deus pode agir no momento que Ele quiser, mas Deus também age no meio do caos. Deus tem me dado uma palavra esse ano que é: o remanescente fiel será abençoado. Tem gente aqui que Deus está falando, não é para você mais ter medo. Você crê que Deus está aqui e Deus está falando com você? Porque tem gente que fica assim, eu acho que fizeram alguma coisa contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui nessa oração, eu já libero uma palavra na sua vida. A palavra já foi liberada. Deus está cancelando toda maldição. E todo mal já bateu em retirada. Todo mal já bateu em retirada. Não tem mais nem o mal agido na sua vida. Você está ouvindo isso? Não tem mais nenhum mal agindo na sua vida. Para de colocar coisas na sua cabeça. Deus fala sobre você, as pessoas falam sobre você, né? O diabo fala sobre você, mas o que você fala sobre você? Você fala o que Deus está falando? Deus está falando, Ele quebrou o poder da maldição na vida de pessoas aqui hoje. Porque às vezes o inimigo quer como se fosse renovar a maldição, fazendo você lembrar e crer que tem alguma coisa errada na sua vida. E na verdade, às vezes Deus vai te chamar para batalhar ali com jejum, sabe? Mas eu via como se fosse pessoas aqui que estão preocupadas com livramentos que Deus já te deu. Você está ouvindo isso? Sabe? Deus está querendo o quê? Uma comunhão mais próxima com você. Essa palavra que é muito importante. O que Deus está querendo? Tire uma hora de silêncio com Deus. Fale com Deus, espera Deus falar. Ou tire uma hora esperando na presença de Deus. Você está ouvindo isso? Se a gente não estiver andando com Deus, né? Então vem coisas aí, ok. Mas o que Deus está querendo? Chegai-vos a mim, eu chegarei até a vós. Deus está chamando para uma intimidade. Deus está te chamando para um relacionamento. Procure passar uma hora com Deus. Você está ouvindo isso? Sabe? Eu creio que Deus vai te abençoar muito. As bênçãos que são suas vão entrar em um download no tempo de Deus, assim, vai entrar em um download e vai atingir essa terra, vai atingir sua vida. Porque as bênçãos já são nossas, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Né? Então, valoriza seu tempo com Deus, sua comunhão com Deus. Sabe, eu creio que Deus está fazendo coisa poderosa, coisa especial. Gente, que poderoso. Estamos sempre aqui às 11 da noite e às 5h30 da manhã. Né? Diminuímos para esses 2 horários, mas já vamos voltar também com algo novo aí, que eu vou falar com vocês em breve. Ok? Olha lá, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E começa a declarar palavras de bênção sobre você, né? Começa a ter relacionamento com Deus. Às vezes Ele vai te corrigir alguma coisa, é porque Ele quer te aperfeiçoar, né? Então, isso é muito poderoso. Até o nosso próximo encontro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você está saindo daqui abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Quem não dormia vai dormir. Deus está fazendo milagres, sabe? Deus vai fazer milagres extraordinários.
sabe? Deus vai vir com grandes respostas, grandes milagres, sabe? Tem gente aqui que você está com dores no corpo e Deus está tirando essas dores. Eu via uma unção de cura sendo liberada. Eu declaro cura em nome de Jesus. Você que está com dores musculares, você que está com dor na região das costas, principalmente do lado direito, eu declaro cura em nome de Jesus. Deus está tocando nos ossos. Deus está tocando nos ossos. Tem alguém que está aqui com uma dor, como se fosse uma dor dentro do osso. Olha aí, Deus está tocando nos ossos agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá, eu vou ter sonhos proféticos hoje. É isso aí, glória a Deus. É isso, gente, que especial. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.